Boa tarde, meu nome é Vitor Jorge da Cruz e eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de produção de microalgas submetido à disciplina de instalações elétricas. As microalgas são muito importantes para a alimentação animal e servem como estudos para áreas biotecnológicas. Há alguns anos, o principal foco dos estudos era biocombustível, mas só que hoje em dia é muito utilizado para bioestimulante de plantas e produtos de estética, como esfoliantes. Com isso, esse projeto representa um laboratório de microalgas em que todas as saídas elétricas são dimensionadas, desde as lâmpadas até as tomadas e as caixas de disjuntores. Aqui tem uma imagem da localização de Santa Mara em relação ao estado. Agora falando um pouquinho do clima local. É... A temperatura, segundo o gráfico do INMET, a máxima no ano passado foi de 28,5 graus, enquanto a mínima foi de 13,3 graus. Aqui está o gráfico disponibilizado pelo INMET. Enquanto a partir de outro site, o WeatherSpark, a temperatura foi dividida em meses e o mês mais quente é o mês de fevereiro, com a máxima de 29 graus e uma mínima de 22 graus, enquanto o mês mais frio é o mês de julho, com máxima de 21 graus e uma mínima de 12 graus. E esse é o gráfico do WeatherSpark. A chuva. O mês mais chuvoso é o mês de janeiro, com uma média de 164 milímetros de precipitação, enquanto o mês menos chuvoso é o mês de abril, com uma média de 87 milímetros de precipitação. O Sol. O mês que teve maior período de radiância durou 3,3 meses e ocorreu de 31 de outubro a 8 de fevereiro, com uma média diária de ondas por metro quadrado acima de 6,2 kWh, enquanto o mês com menos irradiância durou 3,3 meses, de 4 de maio a 5 de agosto, com uma média diária de ondas por metro quadrado abaixo de 3,9 kWh. Segundo os dados disponibilizados pelo INMET, a umidade máxima registrada no ano de 2023 foi de 92%, enquanto o mínimo foi de 37,5%. E esse é o gráfico do INMET. O mês com mais vento é o mês de outubro, e ele chega a alcançar 17,3 km por hora, enquanto o mês com vento mais calmo é o mês de junho, com os ventos aproximadamente 3,8 km por hora. E a direção predominante do vento é a direção norte. As espécies que serão cultivadas serão a Phaeodactylum tricornutum, PTR, e a Chetocerus miller, CMU. Agora falando um pouco dos índices zootécnicos, a biomassa é um dos principais índices de crescimento para o cultivo de microalga, e o desejado é no mínimo 5 gramas por litro de cultura. Outro indicativo é a contagem de microalgas, que é realizada em câmaras de Neubauer, e é feita diariamente para verificar se entrou em fase estacionária ou não. As microalgas selecionadas são marinhas, então é necessário utilizar sal marinho para a produção do meio de cultura, com uma salinidade média de 35 partes por milhão. A temperatura necessária para o cultivo eficiente é entre 20 e 22 graus e será ajustado por condição de ar. Submetidos a uma irradiância de 100 micromols de fótons metro quadrado por segundo, com lâmpadas LED que cobrem verticalmente os sacos. Para os nutrientes será utilizado batelada alimentada e cada saco de produção tem 10 metros cúbicos e serão dispostos 20 sacos, 10 para CMU e 10 para PTR. Então será estimado aproximadamente 2 kg de biomassa seca para cada saco. Essa é a planta da edificação realizada em AutoCAD e o empreendimento tem 1.255 metros quadrados. Aqui está a quantificação das áreas, dos equipamentos e os circuitos. Foram divididos em sala social, área de produção de meio AM, banco de cepas, cultivo inicial, sala de análise, área de produção e vestiário. Nisso foi do C1, circuito 1, até o C38, e elas foram divididas entre as salas. Aqui você tem a potência necessária do quadro geral até o quadro de distribuição. Somando todos os quadros de distribuição, eles precisam de 79.525 watts. Para atingir o
a potência do quadro, contando com a perda, é necessário de 82.300 watts de potência no quadro geral. Agora falando um pouco do dimensionamento dos fios, eles possuem três métodos, e o que possuir o maior tamanho entre os três métodos é o diâmetro selecionado. No método 1, os circuitos selecionados são de cobre, condutores e cabos isolados. Para a iluminação foi através da tabela, pode-se ver que é de 1,5 milímetros, e para circuito de força é 2,5 milímetros. Já no método 2, ele varia de acordo com a amperagem. Foi dimensionado a partir da comparação da amperagem dos equipamentos com as tabelas abaixo. Aqui mostra o método de referência B1, que é os condutores isolados em eletroduto aparente, e o número de condutores carregados foram 2. Já nessa outra tabela, foi comparada a amperagem e foi selecionado os fios. E por fim, para calcular o dimensionamento a partir do método 3, é necessário fazer a potência vezes a distância, resultando em watts metro. E depois do cálculo, analisar através da tabela de queda de tensão admissível. A queda de tensão entre quadros é de 3% e o do quadro aos equipamentos é de 2%. Por fim, chega-se à tabela do dimensionamento escolhido. Então, o fio escolhido foram esses que estão presentes da direita, entre 1,5 mm² e 2,5. Após o dimensionamento do fio fase, é necessário dimensionar o fio neutro e o fio terra. Com isso, utiliza-se a tabela 48 da NBR 5410 para o dimensionamento do condutor neutro e a tabela 58 para o do fio terra. Segundo a tabela, foram escolhidos esses fios e para dimensionar os eletrodutos é utilizado essa tabela aqui. Por fim, os eletrodutos foram dimensionados com 16 mm². Para calcular o sistema de proteção, o disjuntor, é necessário saber a corrente do projeto, a corrente nominal, a capacidade de condução da corrente e a corrente convencional de atuação dos dispositivos de proteção. Esse foi o dimensionamento. Agora falando um pouquinho da iluminação artificial, elas foram dimensionadas através do método dado em sala de aula, e o primeiro passo foi calcular a distância teórica, seguindo essa fórmula aqui. Fazendo o cálculo, deu 4,35. Após isso, foi necessário calcular o número de luminárias do comprimento e o número de luminárias da largura. Foi dado esses resultados por áreas de produção, por cômodos. E por fim, foi calculado o número total de luminárias. Para a aplicação do projeto, elas foram arredondadas para cima, ou seja, a área de produção foi para 32, sala de análise, como foi calculada em duas partes, foi para 11, o vestiário foi para 3, o cultivo inicial para 4, o banco de cepas para 3, a produção de meio AM para 6 e a sala social para 8. Após isso, é necessário calcular o fluxo luminoso total, utilizando essa fórmula, e o fluxo luminoso total está ali na tabela embaixo. Nessa outra, o fluxo luminoso calculado foi calculado por luminária e deu esses dados da tabela abaixo, e com esse valor a gente conseguiu dimensionar e escolher uma lâmpada para poder colocar no empreendimento. A potência total instalada. A soma de todas as potências instaladas é de 79.525 watts, mas o quadro geral ele possui um valor maior por causa da perda, de 82.300. Por fim, o consumo mensal foi estimado seguindo essa fórmula e utilizou-se 79.525 para watts, para horas foram 8 horas de trabalho durante 30 dias e resultou em kWh mês, um total de 19.086. Essas são as referências e obrigado.